Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam, dizendo, né? Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Seguindo a leitura. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Amém? Podeis sentar, meus irmãos. Eu quero começar a pregação pelo final da leitura bíblica. Quero começar a pregação pelo final da leitura bíblica. E exatamente por que começar a pregação pelo final da leitura bíblica? Porque não é o foco da minha pregação. Então, tudo aquilo que a gente, usando a estratégia da pirâmide invertida, tudo aquilo que não é importante pelo momento, a gente traz em primeiro ponto. É daqui que surgem muitas heresias. Por exemplo, uma delas é de que Pedro, uma doutrina católica, de que Pedro é a pedra, vamos dizer assim, fundamental da igreja. É daí que surge essa heresia, não é? Mas não é disso que vamos falar. Porque Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é disso que vamos falar, mas é daí que surgem essas heresias. Que surgem heresias. Interpretação. No entanto, esse episódio esclareceu alguns pontos importantes para a igreja que estava sendo formada naqueles dias, partindo dos discípulos e que até hoje vem a nós, ou seja, fazemos parte dela. Sobre o que então? Sobre a certeza de quem é Jesus, ou do conceito, se assim podemos falar, a definição que o cristão deve ter sobre quem é Jesus. O cristão precisa ter certeza sobre quem é Jesus. E eu fiquei pensando sobre isso, que ao longo da caminhada, a Bíblia diz que Jesus estava indo. O texto está no gerúndio, ele está indo, quer dizer que ele está caminhando, ele está em direção, ele está em movimento. E para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então, ao que parece, não há nenhuma informação pré-antecipada sobre isso. No meio do caminho, Jesus interrompe talvez a expectativa dos discípulos sobre o que ia acontecer na cidade para onde ele estava indo. Coloque-se no lugar de um dos discípulos. Basta você viver isso. Se você estivesse indo para uma localidade, se deslocando de um lugar para o outro, saído de um lugar como onde ele operou milagres extraordinários, e indo para um novo lugar, qual seria a sua expectativa? Por exemplo, se você folhear as passagens anteriores,
você vai ver 14, 15, 16, que Jesus opera milagres extraordinários, como a multiplicação dos pães, a cura da mulher cananeia. Jesus fez vários milagres ali. A expectativa dos discípulos talvez estivesse em alta, ou estava em alta. Talvez eles estavam pensando, vamos para Galiléia, para Cesareia de Filipos, perdão, e é um lugar onde Jesus vai fazer uma operação. Já pensou? Eu fico pensando, fico aqui imaginando o debate ou a conversa entre os discípulos sobre o que acabara de acontecer, a multiplicação dos pães. E se você ler o texto de Marcos, irmãos, se você fizer o exercício de ler as passagens, os evangelhos sinóticos, se você fizer o exercício de ler as passagens, ou seja, os evangelhos, os textos dos evangélicos que narram os mesmos eventos, você verá que os discípulos tinham muitos assuntos para conversar. Um deles, a multiplicação dos pães, porque Marcos registra que havia um pão que estava no barco escondido quando Jesus perguntou aos discípulos na segunda multiplicação dos pães. Na primeira multiplicação dos pães, olha só, eu estou criando um imaginário na cabeça, eu estou provocando a imaginação de vocês sobre isso, para colocar vocês no lugar dos discípulos em direção a Cesareia de Filipos. Jesus operou o primeiro milagre, a multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixinhos, diz a Bíblia. Haviam ali 5 mil pessoas, né? E sobraram 12 cestos cheios de pães, que foram catados dos pedaços que sobraram que estavam no chão. A segunda multiplicação eram 7 pães, mais do que a primeira, alguns peixinhos, mais do que a primeira, e a multidão era menor do que a primeira. Pela lógica, o milagre tinha que ser maior, não é? Se na primeira foram 5 pães, 2 peixinhos e 5 mil pessoas e 12 cestos sobraram, 5 mil pessoas comeram, 12 cestos arrecadados, levantados depois com os pedaços de pães. Na segunda, 7 pães, mais do que a primeira, 2 pães a mais, alguns peixinhos, então não é um peixinho, são mais, nem 2, são mais alguns, dá-se a ideia de pelo menos, no mínimo você tem a ideia de 2. Aí então, você tem 1.000 pessoas a menos no estabelecimento, no caso, naquele lugar, que foram ali, o número que está marcado é de 4.000 pessoas, 1.000 a menos do que na multiplicação anterior, porém, que comeram, porém, o número de pães que foram, de cesto de pães levantados depois de que todos comeram foram menores, porque foram apenas 7. 7, se eu não me engano, né? Acho que foram isso, 7 cestos cheios de pães. Ao todo, entre a primeira e a segunda, foram 19 cestos cheios de pães. Então eu pergunto, por que a segunda vez tinha mais recurso e menos milagre? O recurso era maior, porém o milagre foi menor. Por quê? É claro, se tivermos ideia se dermos atenção a essa questão e continuarmos a leitura do texto bíblico, prestando atenção no que está desenrolando na passagem seguinte, vocês vão ver que os discípulos entraram no barco encanado com essa questão. E eles estavam questionando isso daí. E aí Jesus fala, vocês não entenderam ainda? Estão aí grilados? Estão pensando nas coisas, não entenderam? Acautelai-vos dos fermentos dos fariseus. Jesus retoma a pergunta na passagem seguinte. Quantos pães tinha na primeira? Quantos pães tinha na segunda? Jesus faz a retomada de dados. Nessa retomada de dados, Jesus de novo volta a pergunta a eles, dizendo, vocês ainda não entenderam? Ok, mas tem uma passagem simples ali que o narrador coloca que a gente não presta atenção. E qual passagem é essa? Diz a Bíblia, nessa passagem, saindo os discípulos da multiplicação dos pães, entraram no barco. E ao entrar no barco, esqueceram, repitam comigo, esqueceram de levar pão. E consigo no barco não tinham senão um. Está no texto bíblico. Consigo no barco não tinham senão um. Em outras palavras,
tinha um pão no barco. Então, quando Jesus perguntou na segunda multiplicação, quantos pães tem? E alguém disse assim, 7. Era 7 que eles tinham? Não, tinha um no barco, era o 8º, tinha que buscar. Por que não foram? O sujeito olhou e disse assim, ué, tem menos gente, esse aqui dá? Essa é a questão que a gente precisa pensar. E eles discorreram sobre isso, e a Bíblia mostra que Jesus deu um sermão neles por causa disso. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. E aí Jesus, como diz os interioranos, Jesus tirou o sabão, ó, Jesus tirou a cinta e deu-lhe uma sova nos discípulos por conta disso. Então, agora voltando ao percurso da Galileia, de Cesareia de Filipos, os discípulos tinham muitas coisas para conversar no caminho. Se eu estou entre os discípulos e aquele barco era nosso, e eu soubesse que tinha um pão lá, por exemplo, de alguém escondido, se eu ficasse sabendo depois, com certeza eu ia criar um problema sério, porque eu não gosto de perder, né? Nesse sentido. Então eu ia criar um problema sério para o sujeito, para o dono. Por que você não foi buscar o pão? Por que você não foi? Quem é você para determinar? Eu ia cair para cima dele bem pesado nesse sentido. No entanto, é nesse momento em que os discípulos, eu imagino que eles estão conversando sobre os assuntos, não é? Remoendo aquilo, eu estou criando essa hipótese, essa ideia, é que Jesus interrompe e faz a seguinte pergunta: o que o povo fala de mim? Quem o povo diz que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? E aí, voltando para o texto que lemos esta noite, eles deram pelo menos 3 possibilidades, responderam de 3 formas. A primeira disseram, uns dizem que tu és João Batista, outros que o Senhor é Elias, e outro, alguns dos profetas. 3 referências diferentes. Por exemplo, João Batista era um tipo de pessoa que vivia recluso da sociedade, afastado da sociedade, da comunidade. Percebam que ele não tinha a mesma dieta dos demais. Ele se alimentava de mel silvestre, de gafanhoto. Vivia na beira vivia no deserto, nas regiões mais desérticas. Havia um grupo naquela época, olha aqui para mim, que também tinha essa prática de vida, era um estilo de vida desse grupo. Esse grupo, adotado por esse grupo se chamava os essênios. Os essênios viviam dessa forma, dedicados desse jeito. Eles tinham uma alimentação mais simples, eles se afastavam da sociedade. Então, quando alguém disse assim, tu és o João Batista, alguém falou, provavelmente, você deve fazer parte de um desses, como os essênios. Por exemplo, as pessoas dizem, e há alguns que dizem que Jesus era um essênio. Há quem diga isso, ou quem diz isso. Entretanto, irmãos, não é isso que vamos discutir e podemos deixar isso para outro momento. Mas o que vamos falar, que outros dizem assim, tu és Elias. Embora João Batista tinha uma mensagem mais direta, firme, como vocês sabem, arrependimento, João Batista parece não ter muito papo na língua. Ele não endossa a pregação. Veja que ele, ao chamar a pessoa, ele não chama a pessoa, meu filho, você é tão fofinho, parece um cachorrinho poodle, bonitinho, que eu conheço, aquele que custa, no nosso dinheiro, aquele que custa, por exemplo, 40 mil reais. Não, João Batista era assim, raça de cobra, jararaca, mais ou menos nesse tipo. Então ele tinha uma mensagem mais direta. Quando ele questionado foi confrontar o governador, o Herodes, ele disse assim, ô adúltero, ele disse, ô adúltero, não é? Você é um adúltero, ô raposa velha, você é um adúltero, não é? Tanto, pensa que Deus não sabe que você é um adúltero, então ele não tinha essa ideia, né, de massagear a pessoa para transmitir uma palavra, ele dava logo na lata. Ok,
Nesse sentido, alguém diz, então, porque Jesus também tinha um pouco esse tipo de mensagem. Não é? Jesus tinha uma mensagem nesse sentido também. Jesus, veja que ele olhou para Pedro, e disse, para trás de mim, Satanás. Não é? Para trás de mim, Satanás. Em outras palavras, ele diz, né, a gente que usa aqui a brincadeira, sai cão. Mais ou menos assim. Então, Jesus também não tinha. Eu citei na pregação a semana passada, alguém falou, mestre, o sermão está muito duro, as pessoas não estão conseguindo ouvir, assistir, participar. Então Jesus disse assim, alguém falou, o povo, vai embora. Em outras passagens, vamos traduzir isso. Os discípulos chegam mais ou menos e falam assim, não dá para o senhor pregar uma mensagem, mas esse cara era o vaidoso do grupo. Esse sujeito era o vaidoso do grupo, era o sujeito preocupado com o público. Entende? Veja que no meio do público, dos discípulos, sempre tem uma característica diferente. Então, esse que gostava da plateia, chega para Jesus e fala, o povo está indo embora. O senhor está pregando um sermão muito duro, não vamos ficar sem ninguém aqui. Vamos nos colocar no lugar do discípulo. Imagine os discípulos chegando até uma venda. Não tinha um supermercado, como você vai lá, né? Uma venda. E alguém chega e fala assim, e ele vai lá comprar alguma coisa na venda, e o sujeito fala, você anda com ele, né? Como que é andar com ele? Como é que você, por exemplo, responde a uma pessoa que, de certa forma, sabe que, ainda que de forma bem simples, você é um acompanhante, ou um assessor, um assessor de uma celebridade. As pessoas querem saber da celebridade por meio de você. Ele fala assim, eu tenho contato com fulano. Como que é andar com Jesus? Então, esses caras, em outras palavras, eles respondiam. Eles tanto respondiam que quando Jesus foi preso, estava sendo julgado, a mulher questionou o Pedro. Falou, tu anda com ele, né? Tua fala é igualzinha. Pedro foi cobrado pelo cobrador de impostos, e o cobrador de impostos cobrou Jesus por meio de Pedro. Disse assim, Pedro, paga a sua conta, já aproveita que você tem acesso com a celebridade lá, fala para ele pagar dele também, entende? Então, percebam como é ser uma celebridade, fazer parte de um grupo assim, de um grupo de alguém como Jesus. Obviamente as pessoas tinham que os discípulos tinham que estar dando respostas constantes para aqueles que que questionavam sobre a vida de Jesus. Então, provavelmente, eu estou criando aqui um cenário para colocar você no lugar. Dentro do grupo dos discípulos, tinha aquele preocupado com a presença das pessoas. E esse fala para Jesus, poxa, Jesus, nós estamos ficando sem ninguém. As cadeiras estão vazias aí, o povo está indo embora. Não dá para o senhor trazer uma mensagem mais tranquila? Então veja a pancada que Jesus dá. Vai embora também. Jesus não falou, vou pensar num sermão mais tranquilo, vou pensar numa pregação mais atual. Né? Jesus vai embora também. Se você quiser ir, pode ir. Vaza. Eu não sei se o tal discípulo foi embora ou não voltou depois da ressurreição, mas o fato é que esse sujeito levou uma pancada, como diz os crentes mais antigos, uma lapada, não é? Desse jeito. Por quê? Jesus tinha uma palavra muito parecida com a de João Batista. Elias era um sujeito mal-humorado. Ele não tinha muito humor. Elias não fala nada. Ele é de poucas palavras, muito direto, reservado também, mas Elias parece meio iracundo. Deus diz para ele, vamos pensar no episódio da chamada de Eliseu. Irmão, a Bíblia diz que Deus diz para Elias, vai e chama Eliseu para ser profeta no seu lugar. Não sei se Elias estava bravo com Deus, não sei se estava bravo com Eliseu, não sei com quem ele ficou bravo. Eu sei que a Bíblia diz que ele passou e jogou a capa no rapaz e disse, segue. Então é um susto, em outras palavras, não é? Você está trabalhando, porque a Bíblia diz que o Eliseu estava trabalhando, o Elias chegou, pegou a capa e jogou nele, deu-lhe uma capada, vamos falar assim, né?
deu-lhe uma capada e disse, me segue. Ele falou o seguinte, o que é que eu faço com os bois? O que é que eu faço com o carro? O que é que eu faço com tudo? Elias disse, segue, queima tudo e vai logo embora. Me segue. E ele não tem muita fala. Perceba que Elias ele apresenta uma característica diferente e, além disso, ele é mais ou menos também muito mal-humorado, né? Porque ele reclama, não é? Ele reclama. Não é? Só mataram todos os teus profetas, só eu que estou aqui. Então ele tinha essa característica, mas ele era um operador de milagres. Elias era um operador de milagres. Fala pouco, conversa pouco, mensagem direta, mas um operador de milagre. Então as pessoas foram dando perfil, né, os discípulos, uns dizem que tu és este, outros dizem que tu és aqueles. Por quê? Foram associando Jesus aos perfis. E aí Jesus faz então a seguinte pergunta, e vocês, quem dizem? O que vocês dizem que eu sou? E aí é que chama a questão, que eu quero compartilhar com vocês. Essa pergunta, irmão, desvia o foco agora, vai na questão, no miolo, e traz para os discípulos. Jesus delimitou o campo. Eu não quero mais que vocês falem de A ou de B. Eu quero que vocês me digam quem eu sou para vocês. Em outras palavras, é uma chamada oral, é uma tomada de conteúdo na hora, assim, do nada, aquela prova repentina que nós odiávamos na escola. Quem fazia? A professora chegava e falava assim, hoje é prova. Como era que é o nome dessa prova mesmo? Era prova... Não, prova surpresa, não é? Tinha um detalhe lá, hoje é prova, fecha o conteúdo, fecha o caderno, não precisa nem abrir, pega uma folha que agora é prova. Os discípulos estão no auge dos acontecimentos, mais ou menos. Cara, você viu o que ele fez? Ele operou aquele milagre, aquela coisa. E aquela mulher cananeia, que coisa de louco aquilo. De repente, eles estão andando, papo rolando, aquela coisa toda. Jesus para e fala, e aí, quem o povo diz que eu sou? E eles dão essa história, e vocês? Pronto, gelou a barriga. E agora? Se eu responder, o que eu respondo? A tomada de conteúdo, de conhecimento, de conceito durante a caminhada. Sobre isso que eu quero falar. Durante a sua trajetória cristã, você terá que revisar e reafirmar o seu conceito sobre Jesus constantemente. Jesus vai dar oportunidades ou criar formas de tomar de você, de fazer você falar, de provar se você realmente tem certeza de quem ele é. Você tem certeza sobre quem ele é. Era isso que ele queria saber. Quero saber quem vocês são. O que vocês pensam sobre mim. É uma tomada de conteúdo. Já pensou isso? É do nada. Não foi prova, não foi ensaiado. Se ele tivesse dito que faria isso, eles tinham ensaiado. Eles tinham pensado. Em outras palavras, os eventos vão acontecer para testar o seu conhecimento e o conceito que você tem sobre Jesus. E é aí, nesse momento, que muitos crentes não conseguem passar nessa prova. Na hora em que a gente precisa provar qual é a nossa convicção sobre ele, a gente não consegue pensar. A gente muitas vezes tem dúvida sobre quem ele é. Eu acho que o meu microfone abaixou ou foi eu que falei, que mexi aqui? Não sei. Mas vamos lá. E essa revisão de conceito, irmão, que nós estamos pensando, é que eu quero compartilhar um pouco com vocês. Primeiro, é repentino. Não era marcado. Não estava dito, não era uma prova, não era uma data de TCC que você tem que entregar para quem está estudando na faculdade, na escola. Não era uma data marcada, foi de repente, no meio de eventos, de episódio, de caminhada, de projeto, de projeção, de avanço. Em outras palavras, saído de um movimento glorioso, a gente entra em outro e no meio desse movimento ele quer saber qual é, ele quer medir o nosso conhecimento.
Como é que está a sua convicção? Quem é Jesus para você? Preste atenção aqui. Quem é Jesus para você? Se hoje você fosse questionado nesse sentido, como você responderia? Irmão, então nós temos que pensar que constantemente vamos ter que reafirmar aquilo que, em hipótese, estamos dizendo. Você diz que é crente, você diz que é seguidor de Jesus. Então por que disse hipótese? Porque você diz que é. Você diz que você acredita em Jesus. Então constantemente a sua fé será provada. Você vai ser provado constantemente. E provas, chamadas orais, se assim podemos dizer, podem vir de muitas formas. Pode vir, por exemplo, numa como esta, do nada, numa exposição oral, quero que vocês falem, mas pode vir na forma de uma provação também. Você pode ser provado. Ah, pastor, mas Deus não terá capacidade, Deus não será maldoso ao provar a minha fé desta forma. Provações, estamos sujeitos a elas. E as provações, as crises que a gente passa, sejam elas de diferentes áreas da nossa vida, irmão, colocam em teste a nossa fé em Jesus. A necessidade coloca em teste, porque a gente fala assim, mas eu sou crente, eu não deveria estar passando por isso, porque a Bíblia não diz que Deus me guarda? Então se Deus me guarda, em outras palavras, eu não vou ser roubado, eu não vou morrer, o meu carro não vai capotar, a bala não vai me atingir, eu não vou ter um câncer, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque eu sou servo de Deus. Não é verdade. Estamos no mundo, estamos sujeitos a ele. A Bíblia diz que o sol cai sobre o justo, está sobre o justo e sobre o injusto, e a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. Em outras palavras, estamos sujeitos às provações. As provações não podem revelar a negação da nossa fé. Aliás, não podemos, vou reformular a palavra que ficou errado. Não podemos negar a fé em Cristo por causa das provações. E quantos negam a Jesus por causa do desemprego, por causa disso, por causa de uma doença, por causa de uma... Quantas pessoas negam a Cristo por conta das aflições? Basta aflição, o cara não quer mais saber de Deus, não quer mais saber da igreja, não quer mais saber do irmão, não quer mais saber da Bíblia, não quer mais saber do Espírito Santo. Ele faz o contrário do que o apóstolo Paulo diz assim, olha, acabei a carreira e guardei a fé. O sujeito faz o contrário, larguei a fé e saí na carreira. Quanta gente larga a fé e sai na carreira por causa da aprovação? Nós vamos ser provados, irmão. Vamos ter crise financeira, vamos ter todo tipo de doença. Ah, pastor, isso é a profecia, não, isso é a realidade. Tomara, e eu espero e oro para que ninguém tenha, para que todos nós tenhamos saúde e que a gente encontre a eternidade no arrebatamento da igreja. Se não acontecer, que seja como muitos filmes que a gente vê. Acordou, amanheceu, o sujeito já não acordou mais, nem sabia que estava embarcando para a eternidade. Outros então têm um súbito, mas tem gente que não é assim, tem gente que passa por sofrimento. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que eu não vou sofrer, a Bíblia diz que eu não vou ficar doente, a Bíblia diz que eu não vou por isso, então eu largo a fé porque eu estou desempregado, eu largo a fé porque eu não tenho comida, eu largo a fé porque eu não tenho alimento adequado, eu largo a fé porque eu não tenho dinheiro para comprar o carro, eu largo a fé porque eu perdi o carro, eu perdi carro também, eu largo a fé porque capotei o carro, eu largo a fé porque bati, eu largo a fé porque fui demitido, eu largo a fé por isso, eu largo a fé porque o sapato caiu. Eu estava pregando
no culto esse dia, a sola do sapato abriu, irmão, e aí? Abriu, ficou aquela boca, né, daquele jeito, e agora? O que eu faço aqui? Não tem como, daqui não dá para sair. Ué, vamos ficar com o sapato desse jeito, termina o culto, a gente sai arrastando, meio que manco, mas vamos embora, vou largar a fé por causa disso, irmão? Não, querido, pelo amor de Deus, nós precisamos ter convicção de que Cristo é o Salvador da nossa alma e ponto, e acabou. E nada pode nos afastar disso, aleluia! Nada pode nos afastar disso. Nada pode tirar a nossa convicção sobre isso. Pode falar que você pode ficar bonito, feio, pode fazer plástica, transplante, pode fazer o que quiser. Nada disso muda a sua relação. Deus não vai te batizar com o Espírito Santo porque você fez um cabelo melhor. Deus não vai te batizar com o Espírito Santo porque você colocou um terno mais caro. Você fez lá um botox, você fez a unha, que você fez uma cirurgia. Para com essas coisas. Isso é para nós. Para nós sim, sua mulher, seu marido, seu cônjuge, por exemplo, vai gostar de tudo isso. Você está mais bonito, então o cônjuge vai ficar feliz com isso. Glória a Deus. Fique bonito para o seu cônjuge. Louvado seja o nome do Senhor. Mas beleza, estética física não provoca a presença de Deus e nem encanta o Senhor. Não pense que Deus vai olhar para você porque o seu rosto não há defeito nele. Nem porque a sua cabeça não tem um defeito. Não. Deus vai dar atenção a você por conta da sua entrega, pela fé nele, e ponto, e acabou. Você pode glorificar o Senhor por isso? Levante a mão e adore ao Senhor aqui. Sujeito pode ser bonito como for, pode ser feio como for aos olhos da sociedade, mas para Deus é uma alma que valeu a vida de Cristo no Calvário. Aleluia. Ele deu a vida por nós, então a sua fé será aprovada. Segundo ponto, se por um lado a necessidade prova a nossa fé, por outro, a bonança, a fartura também prova. Se por um lado não ter recurso prova a nossa fé, expõe a fragilidade da nossa fé, por outro, a prosperidade também coloca. Está cheio de gente próspera que não quer mais saber de Deus. Nem lembra mais de Deus. E lendo a Bíblia, um dia alguém perguntou para mim, as pregações dos pastores muitas vezes não parece que é uma espécie de jogada na cara? Eu falei, você nunca leu a Bíblia que Deus passa na lata do seu servo, de onde ele tirou a pessoa? Deus perguntou para Davi, falou para Davi, você lembra de onde você saiu? Você se lembra de onde você saiu? Davi está no auge da sua carreira. Aí Deus vem ter uma conversinha com ele e fala assim, é mais ou menos assim, né? Vamos tomar uma coca, Davi. Vamos tomar uma coquinha de garrafa KS. Isso aí é coisa para, né, conversa de homem, né? Mulher não toma coca KS, mas os mais antigos, agora é de latinha. Vamos tomar uma coca, mas os homens diziam assim, vamos tomar uma coca KS. Você sabe o que é uma coca KS? Meu Deus, tem gente que não sabe o que é uma... É a garrafinha. Lembra aquela garrafinha de vidro pequenininha? Aquilo é uma coca KS. Vamos tomar uma coca KS, Davi? Não tinha coca naquele período. Dois copinhos. Colocou Jesus, vamos criar o cenário, lá no bar do não sei de quem, né? Já que a Bíblia fala que eles estavam andando, abriu a coquinha, né, Zé? Ó, um pouquinho para você, um pouquinho para mim. Vamos criar um cenário aqui. Ó. Vem aqui, Jonathan, você é o Davi. Ó, vem meu Davi, vem, pega aqui, vamos tomar uma coquinha. Olha nós dois. E aí, tá tudo bem, Davi? Tudo bem? Rapaz, você lembra de onde Você lembra de onde eu te tirei? Olha que coisa gostosa tomando. Uma coca que Jesus pagou. Toma uma coquinha, toma um golinho da coca.
Ó, o Davi tá todo pomposo, né? Bonitão. Ele tá tremendo aqui. Calma, Davi. Fica tranquilo, Davi. Fica tranquilo, Davi. Aí o Davi dá uma golada na Coca-Cola, estou criando um cenário. Aí quando desce, que ele sente aquela Coca num calor desse gelado. Vocês que gostam de Coca, eu parei. Eu gosto também, mas eu parei. De vez em quando eu tomo um golinho só, bem pouquinho, mas não é para... É quando eu estou comendo e me engasgo. Aí então, quando o Davi desce, né? Tipo, não é irmã de Janeira que gosta, né? Que desce, gostoso. Aí então, Jesus pergunta, Deus fala, pode tomar uma coca, né? Tu lembra de onde eu te tirei? Obrigado, viu? Pode levar o copinho de coca, pronto. Filho. Beba a coca. Você lembra de onde Deus tirou você? Lembra de onde você saiu, irmão? Se você pudesse agora fazer, olha só, eu vou fazer um desafio com vocês aqui, quando vocês chegarem em casa, quando puderem, mas durante a semana, em outro momento, comentem lá na live, pode ser na que a gente vai fazer daqui a pouco, de onde você saiu. Onde Jesus foi buscar você? Por exemplo, Jesus foi me buscar na noite. Eu vivia nela. Eu era da noite. Né? Entende? Eu fui buscado por Jesus, fui encontrado por Jesus na noite. Mas não é só isso. Tem gente que não tinha nada. Chegou na igreja quebrado, falido, moído. Arruinado financeiramente, arruinado familiarmente. Nós já ouvimos vários testemunhos assim. Aqui os irmãos já contaram, e vocês são testemunhas, porque congregamos juntos há muitos anos. Então conhecemos a história dos irmãos. E outros que vão chegando vão também se somando a nós e passando a congregar por anos conosco. Então a gente conhece a projeção dos irmãos. E muitos de vocês sabem, olha, o fulano chegou na igreja desse jeito, o ciclano chegou da igreja daquele jeito, o outro chegou daquele jeito. A sua história é conhecida pelos irmãos, não em detalhes, porque as pessoas sabem apenas o que a gente conta, não é? E tem muitas coisas que a gente não conta da nossa vida, mas a igreja sabe de onde você saiu. E essa mesma igreja, irmão, é que caiu em oração pela minha vida. Esta mesma igreja é que colocou o meu nome e o seu nome debaixo do joelho, não no sentido de simpatia, não no sentido de ritualismo simpático, não, nesse sentido não, mas a igreja caiu em oração por sua vida. Quantos irmãos que hoje têm as suas crianças correndo no pátio da igreja, colocou, antes disso acontecer, esta igreja passou dias, horas, semanas e meses de oração por essa criança no ventre, que estava dando problema na gravidez, no nascimento, que estava lá no hospital, a igreja pesada na oração ali, praticante a oração. Jesus salva, cura, abençoa, Senhor. Quantos irmãos disseram a nós, pastor, se eu perder, pastor, eu não sei como vai acontecer se eu perder meu filho nessa fase, se eu perder, poderíamos fazer um livro nessa história. E quantos com essa sensação de perda, quantos irmãos depressivos chegaram aqui, quantos irmãos sem condição financeira de trabalho, moídos, chegaram aqui, famílias destruídas, viciados. Quantos irmãos que vinham conversar comigo, escondiam a boca, irmão, escondiam, não por causa de hálito, nada disso, mas por causa de vício. Eu sei disso até hoje, e eu comentava com a irmã Cida, fulano conversa comigo, agora esconde a boca, porque ele é viciado. Ela, não acredito,
filho, é assim mesmo, você não percebe? É assim, ele tem vergonha. E aí, às vezes a gente ia conversar com a pessoa, tete a tete, para dizer para a pessoa, não se preocupa com isso. Não estamos preocupados se você hoje é viciado. Não estamos preocupados se você hoje é falido. Não estamos preocupados se hoje você está moralmente destruído. Isso não nos importa, porque você vai crescer na graça, no conhecimento, e vai prosperar, e cresce mesmo. Você crê nisso? Aí o irmão consegue um trabalho, a criança sai do hospital, tem saúde, faz 5 anos, faz 10, vem os aniversários. Aí o irmão que não tinha crédito passa a ter trabalho, compra isso, compra aquilo outro. A igreja conhece a nossa história. E a nossa história, pastor, foi eu que consegui. Sim, você conseguiu, mas não esquece que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, tem quase 100 pessoas que diariamente lembram do nome de alguém que está precisando de oração. Então essas pessoas oram por você. Aí as portas se abrem. Aí o entrevistador está lá com currículo não, né? Com o currículo de A ou de B, e está o seu. Aí está a igreja, Senhor, abre uma porta para esse irmão. Nós sabemos, tem gente que tem mais capacidade, mas faz o sujeito ler um ponto, uma vírgula. Faz o sujeito ver qualquer coisa no currículo daquele irmão, que ele precisa daquele trabalho. Aí o irmão, o entrevistador pega lá o currículo e chama o irmão. E o irmão vai trabalhar, começa a prosperar, é projetado financeiramente. Daqui a pouco ele já não vem mais desalinhado para a igreja, ele já vem mais arrumadinho. Ele vinha a pé, como lá no interior, o povo vem de bicicleta para a igreja. Vem o cara sentado no banco, a mulher na garupa, a criança no ferrão aqui, a outra no guidão. As pessoas vão para a igreja assim, mas daqui a pouco ele encosta um poisezão quebrado, um maestro, cada parada é um concerto na porta da igreja. Aí depois ele vai trabalhando, pastor, uma hora extra. Aí ele vem aqui na igreja e fala assim: irmão, ora por mim, porque eu estou concorrendo a uma vaga. Aí ele prospera, aí ele vem e diz: eita, fui promovido, agora eu tenho um trabalho melhor. Aí daqui a pouco ele compra outro carro, daqui a pouco ele chega de outro jeito, daqui a pouco ele está prosperando. Bom, irmão, se por um lado a fartura, a falta, a necessidade tira a gente da presença de Deus, por outro lado, cuidado com a prosperidade. A prosperidade testa o seu conhecimento, a prosperidade testa a sua fé também. E olhe para mim, em nome de Jesus, nós vamos prosperar. Você crê nisso? Diga: você vai prosperar no trabalho, você vai prosperar na fé, você vai prosperar na educação, você vai prosperar na família, você vai prosperar em tudo. Mas cuidado, a prosperidade vai querer tirar você da presença de Deus. E quando a prosperidade disser a você assim: não precisa de igreja, seja firme, Cristo é o Filho do Deus vivo que mudou a minha vida. Quantos podem glorificar ao Senhor? Eu só estou aqui por causa dele. Foi ele que me guardou. Você crê nisso, irmão? Então não permita. Eu falei de muitos testes aqui e concluo dizendo: quem é Jesus? Questionando, quem é Jesus para você? Se naquele dia Jesus perguntou para os discípulos sobre o que as pessoas diziam, depois disse sobre o que os discípulos diziam, ele quis saber. Jesus quis saber sobre o que as pessoas diziam, depois ele quis saber o que os discípulos diziam, mas nesta noite ele não quer nem sobre o que as pessoas dizem, nem sobre o que os discípulos diziam, mas ele quer o que você e eu diz. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Para muitos, vamos corrigir um erro. Para muitas pessoas, Jesus é uma atração. Não, Jesus não é uma atração. Para outros, Jesus é um entretenimento. Jesus não é um entretenimento. Para outros, Jesus é um guru. Jesus não é um guru.
Para outros, Jesus é um Doril. Toma Jesus Doril, que a dor? Não, Jesus não é um Doril. Jesus é a fonte da minha vida. Quem é Jesus? Jesus é o responsável por eu estar aqui do jeito que eu estou. Jesus é o Salvador da minha alma. Jesus é quem me segura. Ontem, nesta madrugada na vigília, vimos uma menina cantando que praticamente, e fazendo um louvor lá, que praticamente a gente segurou no colo. Praticamente seguramos no colo. Só não segurei no colo porque ela foi apresentada numa igreja e eu congregava na outra. Vamos falar assim. Mas vimos, pegamos no colo, menininha. E ontem a gente está ali ouvindo ela cantar daquele jeito, no meio daquela multidão, daquela coisa toda, aquela prosperidade toda. E a gente pensa assim: quem é Jesus para mim? Irmão, Jesus é quem sustenta, é quem me dá força para continuar na presença dele e ver as coisas acontecer. Jesus é quem para mim. Se Jesus perguntasse hoje quem eu sou para você, eu diria assim: o Senhor é quem alimenta o meu corpo com energia. Eu gosto de comer um lanchinho, eu gosto de comer uma carninha, mas essas coisas me dão preguiça. Se eu comer bastante, eu quero dormir. Se eu beber demais, eu quero também dormir. Agora, não é a comida que me faz ir para a igreja, e nem é a falta dela, nem a ausência dela que me faz ir para a igreja. Quem me dá força para estar aqui, irmão, é Jesus. Ontem nós tivemos um dia intenso de trabalho, foram mais de 12 horas de trabalho, saímos dali e fomos para o culto, foi coisa de comer assim muito rápido, chegava muito rápido, comer uma coisinha muito rápido, irmão, mas a nossa energia não vem do alimento que eu como, vem sim fisicamente, é claro, porque uma hora eu vou ter necessidade de comer, eu preciso me alimentar, mas se eu comer agora um prato maravilhoso de comida, não é isso que me dá, não é isso que me motiva a ir para a igreja, não é isso que me dá força, muito pelo contrário, eu vou dormir, eu vou querer descansar, estou com preguiça, não vou para o culto hoje, não, comi demais, a cabeça está doendo, estou com enxaqueca, atacou o fígado, o rim, o baço, a perna, a batata da perna, oh meu Deus, subi a escada hoje com muita dor nas pernas, hoje subi essa escada aí, subi a pulso, meu Deus do céu, como queria ter uma escada rolante, me ajuda Jesus, desde a madrugada, me ajuda Jesus, mas irmão, não é do remédio, não será o remédio que me dá força para vir para a igreja, para subir uma escada, para descer outra, não será o alimento, não será a roupa, o paletó. Alguém disse assim: não vou para a igreja, Joyce. Por que você não foi para a igreja? Porque não tem uma roupa bonita para ir, e por acaso a igreja é um desfile de moda? Por acaso é um São Paulo Fashion Week, aqui é a igreja para desfilar? Não, meu filho, nós vamos, olha, não será um guarda-roupa lindo, porque tem gente que tem um guarda-roupa enorme e não vai para a igreja do mesmo jeito. O que me dá força, o que me inspira, digam comigo aqui: Jesus me inspira. Diga: Jesus me inspira. É Ele que nos inspira, é Ele que nos inspira, Ele é a minha inspiração, é a sua também. Diga glória ao Senhor. Eu estou aqui esta noite, irmão, porque estou aguardando, inspirado por Deus, o arrebatamento da igreja que vai chegar, aleluia. E eu estou esperando Jesus, não vejo a hora. Pastor, o senhor quer morrer? Eu quero estar com Jesus. Se a morte vier agora, glória ao nome do Senhor. Se não vier, eu estou com Jesus, mas não estou aqui pela roupa, pelo sapato, não estou aqui por absolutamente pelo emprego, pelo desemprego, não estou pela saúde, pela dor na perna, não estou aqui por nada. Eu estou aqui hoje porque eu preciso ouvir a palavra de Deus. Mas eu escutei louvores, eu ouvi louvores ontem, eu ouvi louvores hoje, eu ouvi testemunhos
testemunho, eu vi milagres, eu vi presença, eu vi coisas extraordinárias, sim, eu vi, mas tudo que eu vi já foi confrontado com os problemas da minha vida pelos quais eu passei desde a manhã de hoje até agora, e eu venho aqui de novo dizendo: Senhor, me inspira, eu tenho uma pregação a fazer, eu tenho um dia para vencer, eu tenho uma semana para avançar. E o que é inspirar? Ele sopra, inspirar é quando ele sopra e eu recebo a inspiração. Vocês devem estar sentindo o ar condicionado batendo em vocês, ou o ventilador batendo em vocês. Isso é o sopro, é vento. Quando Deus inspira, ele sopra, eu sinto, eu puxo, reflito, e aquilo me torna em energia. É pela inspiração de Deus que eu glorifico, é pela inspiração que eu canto, é pela inspiração que eu oro, é pela inspiração que eu digo: Cristo é o Filho do Deus vivo. Quantos podem dizer isso? Digam comigo, Cristo é o Filho do Deus vivo, o único que tem palavra de vida eterna. Diga de novo: Cristo é o Filho do Deus vivo, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, Ele é o Filho do Deus vivo, a quem eu entreguei a minha alma.